Bom dia, crianças. Mais um dia de aula. Hoje, dia 25 de junho de 2020. Coloquem a data no caderno, pulem linha e hoje nós vamos continuar com a nossa aula de matemática, dando sequência nas atividades de ontem. Então, anotem no caderno. Revisão, tarefa 4.3. Nós vamos rever a tarefa de ontem. Se ficou alguma dúvida, é hora de serem esclarecidas. Se você anotou algum número de forma indevida, trocando a posição dos algarismos, também preste atenção para ver se está tudo direitinho. Se você colocou alguma operação que não está de acordo com a situação problema, também fique atento para corrigir, tá bom? E depois nós vamos fazer a retomada da atividade 4.2, que ontem não deu tempo de nós terminarmos, então a gente vai finalizar hoje, tá? Anotado isso no caderno, peguem lá o EMAI, a tarefa, para a gente revisar então as situações problema. Aqui, inicialmente, ó, eu já deixei anotada a resolução e aí nós vamos continuar eu fazendo com vocês as demais, tá? Percebi que teve bastante dúvida, né? Em relação à letra D, então nós vamos conversar um pouquinho mais sobre ela. Inicialmente, aqui na letra A Luísa, ela tem 24 figurinhas, ela ganhou mais 32 da Luana e quer saber no total com quantas ela ficou. Então, a ideia aqui é da adição. Então, eu montei o algoritmo, que é a continha, porque eu sei que é a maneira que vocês mais utilizam, tá? Então, para que não fique nenhuma dúvida de como operar com os números dessa maneira, eu já deixei aqui. Então, você coloca lá o 24 ou 32, na adição não tem problema, a ordem dos números. Eu coloquei o 24 porque é a ordem que aparece na situação problema, embaixo o 32. Sempre número da frente embaixo do número da frente, número de trás embaixo do número de trás. Quem é o número da frente do 32? O 3, então ele vai embaixo do 2. Quem é o número de trás do 32? O 2, então ele vai embaixo do 4, que também é o número de trás aqui do 24, tá? Comecem pela unidade, depois pela dezena. 24 mais 32, quanto que foi o resultado? 56 figurinhas, tá? E lá na letra B, qual é a situação? A Marta, ela tem 54 figurinhas, mas ela perdeu 22 no jogo de bafo. Então, o que acontece aí? Um evento negativo, né? Porque quando a gente perde, ficamos no prejuízo. Então, com certeza, a coleção dela vai diminuir por causa desse evento negativo de perda. Então, vocês já sabem que a ideia aqui é diminuir. Então, qual é a operação mais adequada? A subtração. Então, você coloca lá o 54 primeiro, porque é o número maior, e é dele que nós vamos tirar 22, né? Então, ele vem no alto, número da frente embaixo do número da frente, número de trás embaixo do número de trás e coloque o sinalzinho da operação, de menos. Lembrando que é sempre de cima para baixo que você faz a leitura. Começando pela unidade. Você tem 4, desse 4 você tira 2. Você tem 4, tira 2. Fica com 2. Muito bem, agora vai para a dezena. Você tem 5 e dessas 5 você tem que tirar 2. Quanto ficam? 3. Então, você coloca lá 3. Então, quantas figurinhas ela tem depois que ela perdeu as 22? 32 figurinhas, tá bem? Lá na letra C, vamos ver a ideia da letra C. A Cecília tinha algumas figurinhas, comprou 25 e ficou com 56. Então, para dar esses 56, ela tinha algumas
inicialmente, que a gente não sabe qual é, então pode ser um quadradinho, um coração, uma bolinha, para representar essa quantidade que você não sabe. Depois ela comprou 25. Então, quando ela junta essa quantidade que a gente não sabe com 25, o que dá no final? O 56. Então, o 56 só é possível a hora que ela junta o 25 com a quantidade que a gente não sabe. Quantas figurinhas ela tinha inicialmente? Agora a gente tem que descobrir o valor do quadradinho, do coração, da bolinha, da figurinha que você colocou lá para representar a quantidade que a gente não sabe. Então, a Pro, eu gosto muito do quadradinho. Eu vou pôr o quadradinho. Então, ó, Cecília tinha algumas figurinhas. Ela tinha algumas figurinhas, não disse quantas, então para mim é um quadradinho. Coloco lá o quadradinho. Comprou 25. Então, percebam que eu vou lendo a situação problema e vou fazendo o registro. Isso me auxilia na resolução, tá? Então, ó, Cecília tinha algumas figurinhas, eu não sei quantas são, então é um quadradinho. Comprou 25. Ah, então agora ela tem mais, ó, 25. Tá? A linguagem matemática, os sinais e os números. Mais 25. E ficou com 56. Então, ó, é o igual, que é o meu total, né? Igual a 56. Quantas figurinhas ela tinha inicialmente? Então, lembram-se de ontem que a prof falou para vocês que o 56 só é possível se você junta esses dois. Do 56, se você tirar esta parte, essa parcela, quem vai sobrar? Essa aqui, a do quadradinho. Então, vamos fazer isso. Ó, você tem 56, do 56 você vai tirar. Ó o sinalzinho lá da subtração. Você vai tirar quanto? 25. Então, número da frente embaixo do número da frente, número de trás embaixo do número de trás. Passa o risquinho, começa pelo lado sempre da unidade. Subtração, leitura de cima para baixo. Você tem 6, agora você vai tirar desses 6, 5. Quanto sobrou? 1. Agora você vai para a parte das dezenas. Você tem 5, desses 5 você tem que tirar 2. Quanto sobrou? 3. Pronto. Descobri o valor do quadradinho. Quanto é então meu quadradinho? 31. Então, quantas figurinhas ela tinha inicialmente? 31 figurinhas. Tá aí? Vou pôr bem repetitivo aqui, ó, 31. Vamos ver se dá certo? 31 mais 25, vamos ver se dá realmente 56? Então, eu vou pôr aqui no cantinho, ó. 31 mais 25, número da frente embaixo do número da frente, número de trás embaixo do número de trás. Pela unidade, 5 mais 1, 6. 3 mais 2, 5. Ah lá, deu o mesmo resultado. Então, nós acertamos, está correto o pensamento, tá bom? Você também poderia pensar quanto falta do 25 para chegar no 56, tá? Aí você vai resolver através da contagem, que é um caminho um pouquinho mais longo, mas que não deixa de estar certo. Ou um caminho mais curto, mais rápido, que é esse aqui, o da subtração, que a Pro ensinou para vocês, tá? Bom, letra D, que causou um pouquinho mais de conflito na cabecinha de vocês. Eu disse, a dica, né? Vocês não precisam usar conta, não precisam usar conta. Por quê? Porque a ideia da situação problema não exige. Então vamos ver. Laura perdeu 12 figurinhas no jogo de bafo e depois perdeu outras 15 figurinhas. Então até aqui, na leitura da situação problema, ela só teve prejuízo. Ela só ficou com eventos negativos, né, de prejuízo. Quando eu falo negativo, é prejuízo. Então, ela perde 12, depois ela perdeu 15, ela só perdeu as figurinhas. Então, o que é que aconteceu com a coleção de Laura? Então, imagine que você tem uma coleção aí de figurinhas e você perde 12, depois você perdeu 15. O que aconteceu com a sua coleção? Ela aumenta? Não, ela não aumenta. Então, se ela não aumenta, ela diminui.
Então, o que é que aconteceu com a coleção dela? Diminuiu, tá? Eu vi que teve criança que somou 12 com 15. Mas aqui a pergunta não é o total de figurinhas que ela perdeu. Se a pergunta fosse essa, quantas figurinhas Laura perdeu? Aí tudo bem, você somar as quantidades perdidas, mas não é essa a pergunta. Por isso a gente tem que prestar bastante atenção na o que está sendo perguntado na situação problema. O que aconteceu com a coleção de Laura e não quantas figurinhas ela perdeu. O que é que aconteceu com a coleção da Laura? Diminuiu. Então você poderia ter colocado diminuiu, ficou com menos figurinhas na coleção. Tudo isso, essas respostas são aceitáveis, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar diminuiu. Diminuiu. O que é que aconteceu com a coleção de Laura? Diminuiu, certo? Por causa desses eventos de perdas, tá? Então, em nenhum momento aqui cabe você somar 12 mais 15, porque a pergunta não é o total de figurinhas que ela perdeu. Correto, crianças? Pelo que eu vi, vocês foram muito bem na tarefa. Uma ou outra que se equivocou numa situação problema, mas isso é normal também. Talvez tenha sido um pouquinho de falta de atenção na compreensão da situação problema. E espero que essa revisão tenha sido esclarecedora, certo? E que nas próximas situações o pensamento de vocês já esteja diferente, o olhar também, tá bom? Então agora eu vou para o próximo vídeo e aí nós vamos retomar a 4.2.